Daúde, um prazer falar com você. Queria propor um outro assunto aqui que a gente está vendo também hoje, ainda na expectativa para ver as repercussões da indicação de Gleisi Hoffmann, né, para o Ministério, para a Esplanada e o que isso vai trazer para o governo como um todo. A gente tem uma análise da Fato Inteligência Política, que é uma especialista em analisar as notícias políticas e a relação que elas têm com o mercado. E são quatro pontos principais que essa análise aponta com a entrada de Gleisi, né? Com essa nomeação. Primeiro, o desembarque de alguns aliados, depois a ampliação do isolamento do ministro Fernando Haddad, a dificuldade de aprovação de projetos de interesse do governo no Congresso e, por último, um cenário de reeleição de Lula mais distante nessa configuração. Queria saber quais são as suas impressões a respeito desse anúncio. Lula, quando anuncia Gleisi, está, de uma certa forma, mostrando que não está muito conectado com o que está acontecendo em relação à política e, especialmente, à articulação política do governo e do Congresso? Bom dia, é um prazer falar com você. Eu acho que aí nós temos que entender um pouquinho a relação da Gleisi com Lula, né? Quando Lula estava preso, a Gleisi Hoffmann era uma das companheiras do Lula que sempre estava ali presente, defendendo a tese do Lula, que ele estava preso injustamente, que ele provaria. Bom, Lula eleito presidente, a Gleisi teria que ter um ministério, diante da sua relação, né, com o presidente Lula, da sua fidelidade, né, com o Lula. Aí o Lula falou, não, faz o seguinte, você continua na presidência do partido, que na próxima, quando eu fizer uma reforma ministerial, eu vou te colocar. Aí ele dá a oportunidade à Gleisi Hoffmann, que, na minha opinião, foi um erro ela neste ministério, né, porque era um ministério, é um ministério que o Lula teria todas as condições de fazer uma grande aproximação com o Centrão, né, porque é um ministério que ele é importante, principalmente na relação institucional com o Congresso, a questão das emendas, mas aí a gente não entende muito bem por que ele fez isso e transmitiu para o mercado, né, a indicação dele nesse ministério, da Gleisi Hoffmann, transmitiu para o mercado uma insegurança de que, bom, ela é contra a política econômica do Haddad. Ela enfraquece o Haddad, enfraquece, evidentemente, a política econômica, enfraquece toda a economia brasileira. Mas o mercado vai realmente agora acompanhar para ver qual serão as suas decisões em relação exatamente a essa relação com o Congresso. Segundo informações, ela tem um bom relacionamento com o Hugo Mota, que isso talvez poderia ajudar. Eu não acredito muito nisso, eu acho que o presidente ele perdeu o feeling, né, que ele tinha no passado em poder conviver neste ambiente, porque não é fácil para qualquer um sentar na cadeira de presidente do Brasil com um Congresso que, na minha opinião, com todo o respeito, não está preocupado com o país, está preocupado mais nas articulações, do que eles poderão ter de benefícios, seus partidos, como que eles organizariam tudo isso. Então, evidentemente, a gente tem aí um cenário de preocupação com a Gleisi Hoffmann na cadeira de ministra de Relações Institucionais. Muito interessante esses pontos que você coloca a respeito do Centrão, mas também há quem diga que o Centrão pode assumir um protagonismo aí diante dessa situação, justamente quando se vê e talvez não tenha a habilidade. Talvez, né? Talvez, é uma das leituras, o Centrão, que já é muito poderoso, pode assumir ainda mais poderes, mais ministérios e mais fortemente essa articulação. O que você pensa a respeito disso? Tem uma situação aí que quais os ministérios, né? Tem aí o Ministério da Saúde, que era um ministério que o Centrão gostaria, esse ministério que também gostaria, e não vão
sobrar, né, outros ministérios, a questão do Ministério não vai sobrar, né, a questão do Ministério da Agricultura, você vê que, infelizmente, o presidente Lula quer manter o atual ministro. Poderia ser o Lira, que teria uma articulação muito grande no Congresso, mas hoje a situação, a relação do governo, eu acho que é importante a gente entender isso, ela está muito focada na popularidade do presidente Lula. Enquanto você perde a popularidade temporariamente, evidentemente que não quer dizer que você perdeu votos, né? Quer dizer que você perdeu a popularidade, que você pode recuperar a qualquer momento, né? Mas só que os políticos mais hábeis, como, por exemplo, o Kassab, já estão percebendo que o Lula não vai ter uma recuperação da imagem e, consequentemente, não vai ganhar a eleição. Então, aí já tem uma articulação para quem vai substituir, né, quem vai entrar como candidato da direita. Aí aparece o Tarcísio, o Zema, o Ratinho, o Caiado, já estão querendo tirá-lo do cenário, né? E o Bolsonaro vem segurando, dizendo que o candidato é ele, né? E o Centrão fala, não, nós não queremos, provavelmente não será o Bolsonaro, né? E não queremos também nenhum nome Bolsonaro nessa colocação. Agora, tudo vai depender, evidentemente, se o Lula recupera a popularidade. Se ele recuperar a popularidade, concordo plenamente com você. O Centrão vai, com toda a força, apoiá-lo, porque o Centrão quer, sem dúvida nenhuma, continuar, né, com as benesses que tem do poder.